Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Pão Nosso, de Emmanuel, Lei do Uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados no monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição que Jesus nos dá sobre o desperdício, que nós estejamos cientes das nossas responsabilidades com aquilo que a gente tem, com aquilo que Jesus nos permite usufruir, e que nós possamos fazer bom uso de tudo isso. E assim, Senhor, agradecemos por aqui chegarmos, mas pedimos, Senhor, auxilia-nos na compreensão de tudo aquilo que o nosso espírito necessita, para que com o equilíbrio nós possamos viver repartindo aquilo que temos com os nossos irmãos menos favorecidos. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre a humanidade inteira, nossa família maior. Abençoa o Otávio, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ele possa ser intuído e inspirado para nos trazer aquilo que necessitamos escutar. Abençoa também a nossa Patrícia, que nos trará a leitura e o comentário do Evangelho na noite de hoje, para que ela também seja intuída e inspirada, para que nós possamos absorver as lições que o Mestre nos deixou. Enfim, Pai, que a vossa bondade e o vosso amor estejam conosco hoje e sempre. Em teu nome, Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião
de estudos e passes na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E que a gente possa aqui dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que nós estamos no capítulo 5 da Lei de Conservação. Aí já foram estudados instinto de conservação, meios de conservação, e hoje nós vamos falar sobre gozo dos bens terrenos e necessário e supérfluo. Esses são os itens da noite de hoje, né? E aí todo mundo tem a folhinha aqui com as questões. Começa na 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequente da necessidade de viver, né? Então, assim, já começa aqui falando exatamente, porque tudo que existe na Terra, né, eu acho assim, essa parte aqui até inicial, vem falando que a gente pode usufruir de tudo que nós temos aqui, porque senão não haveria necessidade, né? Para que Deus iria criar tantas coisas se não houvesse a necessidade? Então, assim, o que ocorre? Como é que nós utilizamos esses bens que a natureza nos oferece? Porque se a gente parar para pensar, a questão de nutrição, por exemplo, né? Nós temos diversos elementos que compõem o nosso organismo. Então, são possibilidades que nós temos, através da natureza, poder nos alimentar com equilíbrio, porque uma grande parte, que eu andei dando uma lida, 99% são em torno de 11 elementos que nós temos. O restante são frações muito pequenas, mas que são essenciais para o nosso equilíbrio. Então, Deus nos fornece os meios a qual nós necessitamos para a nossa existência. Então, assim, se nós formos fazer a composição do nosso corpo, nós vamos ver que nós temos minerais, nós temos uma série de... que está tudo aí na Terra. Então, é importantíssimo que a gente possa fazer uma comida balanceada para que a gente tenha esses nutrientes para nos manter. Então, é como ele fala aqui, né? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Para a gente cumprir alguma coisa aqui na Terra, nós dependemos do corpo físico. Então, existe a necessidade de... essa seria a necessidade básica para nós nos mantermos. É o nosso corpo físico aqui. É por onde o espírito vai passar por todas as provas, expiações que nós temos, né? Então, assim, em todas essas questões até a 717, na realidade, ele vem falar sobre o equilíbrio a qual nós temos que ter, assim como foi falado aqui no trecho anterior por Emmanuel. Olha só: contra o desperdício e a avareza é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos, né? Então, assim, a gente tem que realmente ter muito equilíbrio nessas coisas todas, né? A gente vê hoje essa questão de desmatamento, uma série de situações que vêm danificando o nosso planeta.
Em troco de quê? Da ganância, do egoísmo. E a gente vê pessoas assim, milionárias, bilionárias, e fazem o que com esse dinheiro? Qual é a necessidade disso, de tanto? Né? Eu estou levando lá para um valor até bem elevado. E as outras pessoas não têm o direito de se alimentar? Não se tem o direito de se ter uma casa para morar? Porque isso são coisas que nós buscamos. Isso faz parte da nossa vida. Né? Não é nada demais a gente querermos nos melhorar, querermos ter os bens terrenos, mas tudo depende de uma moderação. Então, assim, como eu consigo ser feliz vendo irmãos meus passando fome, necessidades aí, está aí o frio agora, ainda há pouco estava muito quente, agora tá frio, e a pessoa não tem um prato de comida, sabe? Então, assim, essa parte aqui desse estudo traz muito essa questão da gente perceber que nós temos que ter equilíbrio, saber desfrutar dos bens terrenos. Deus nos deu essa oportunidade. Se estão aí, é para que a gente possa fazer o bom uso disso. Você chega aí, tem locais que pessoas botam torneiras de ouro. Sabia não? Mas tem. Não são poucos não, tá? E são muitos religiosos que têm isso, tá? Então, assim, como assim? Será que eu não posso ter uma torneira boa, um troço, mas eu preciso ser que seja de ouro? Né? Então, assim, a gente começa a perceber assim, o ser humano desregrado de uma forma assim muito grande. Teve um jogador aí que na época saiu daqui do Brasil, bem novo, foi para a França, aí fez lá uma festa. Aqui, como a gente compra cerveja, lá eram as garrafas só de champanhe. Entende? Então, assim, você começa a ver, e às vezes essa pessoa mesmo não tem capacidade de ajudar uma outra. Como assim? Tem champanhe na época, né? Isso já tem bastante tempo, que a pessoa já está com idade, estava na fase de 3 mil, 4 mil reais na época. Né? As pessoas nem tomavam mais no copo, já tomavam no... Então, assim, é um desregramento tão grande, e você vendo a população mundial aí passando fome, as necessidades. Então, a gente tem que ter, foi dado o direito a todos nós podermos nos melhorar, ter um conforto, né? Mas que a gente também possa ter um equilíbrio em relação a tudo isso. É igual aquela passagem do óbolo da viúva, em que Jesus fala que aquela viúva deu mais do que todos os outros, porque ela tirou do necessário dela para dar uma moeda lá agora esqueci o nome, que foi dado. Enquanto que os outros, com uma condição financeira, deram uma quantia grande, mas é como Jesus falou, foi só pelo orgulho, para demonstrar o quanto tem, e não estava tirando nem do necessário dele, do supérfluo dele. Aquela senhora que deu uma moedinha ali, ela estava tirando do necessário dela. Então existe ainda assim, com essa questão do nosso egoísmo, o nosso orgulho, um desequilíbrio muito grande no nosso planeta. Como é que a gente pode
ter abundância para uns e para outros você ter a escassez de qualquer coisa que você possa pensar. Tem pessoas com escassez de tudo. É de moradia, de alimentação, educação, né? E a sociedade cobra muito dessas pessoas que têm escassez e que às vezes cometem delitos. E aqueles que estão em situações extremamente favoráveis, cometendo delitos muito piores, são tratados de forma diferente, né? Então nós temos que olhar e ver como a nossa sociedade, como nós ainda estamos nos comportando dentro dessa sociedade. Porque vocês vejam, os meios de comunicação, né, principalmente com essa questão da internet, tudo, vem trazendo uma série de informações que muitas das vezes não são verdadeiras. E as pessoas vão se conduzindo por certas coisas, não param para fazer a avaliação do que está sendo transmitido. Então, assim, tudo na nossa vida é a gente pensar no equilíbrio. Pensar que nós temos que nos ajudar. Uma coisa que eu sempre falei para o meu filho é a questão assim: você pode ter muito dinheiro, pode ter o que for, mas de repente, se você passar mal, acontecer um acidente, alguma coisa no meio da rua, é um desconhecido que vai te socorrer e você nem vai saber quem foi que te ajudou ali naquele momento. Então, assim, nós temos que pensar uns nos outros, né? Eu estava até comentando com a Fátima aqui, ontem eu vi em frente à minha casa, eu vi uma picape que eu achei que ela ia virar para cima de mim, né? Na velocidade a qual ela vinha, e eu não podia fazer mais nada, né? Então, assim, tudo o homem vai trabalhando os excessos, né? Vai buscando os excessos. E isso é uma coisa que nos traz um prejuízo moral muito grande. Tem uma das questões aqui, que ele fala até da questão da morte física e da morte moral. Tinha onde eu morei há muitos anos atrás, tinha uma lojinha lá de tinta, e o dono da loja era uma pessoa que bebia muito. O que ocorreu? A rua dele era na lateral da rua, da loja. E a casa, como era uma ladeira, a casa foi feita no alto, e para ele chegar até a casa tinha uma escada. E ele não chegava, e o pessoal já estava acostumado, né? Saía para beber e tudo. Quando o filho dele desceu para ir trabalhar, ele já tinha desencarnado na escada. Devido à bebida, escorregou, caiu, bateu com a cabeça e veio a desencarnar ali, né? Então, assim, é tudo essa questão do nosso excesso nas coisas. Dá prazer, dá isso, dá aquilo, e a gente vai para todos essas condições do exagero, né? Então, assim, a gente tem que parar para refletir. Você vê, semana passada, retrasada, eu estava na Barra da Tijuca, eu até falei com a minha esposa assim, vamos tomar aqui eu vi no Google, né? Falei, tem um local aqui que tem só troço de caldo, não sei o quê, aí vamos lá. Estava até baratinho, falei, vamos embora. Aí chegou lá, além do sopa, um caldo de feijão, mas não sei o quê, quando eu vi, aí tinha pizza, tinha... Entende? Fica difícil, né? Eu fui com uma intenção.
Aí pizza salgada, pizza doce, não sei o quê. Eu falei, poxa, R$40. Né? Ainda tem a nutricionista aqui. Então, assim, eu não fui com essa intenção de comer aquilo tudo, mas né, para a gente ver que nós ainda estamos nessa condição. Eu já vi uma piada em relação à questão do pobre, né? Olha só, o pobre, quando vai para um hotel, o que ele faz é o quê? Deixar de jantar no dia seguinte, no café da manhã, comer tudo que tem. Né? Então, assim, são os exageros. Aí você vai lá, aí você vai ver, daqui a pouco está colesterol alto, está com as questões, né, dos exames de sangue, foi lá, está tudo lá nas alturas. Então, aí a pessoa vai lá, juntou um dinheirinho para passar uma semana, meu amigo, aquele café da manhã, ninguém vai resistir, né? Entendeu? Então, assim, essa lição aqui, ela está nos convidando a esse equilíbrio, que nós ainda não temos. Eu estou falando aqui, estou brincando, estou vendo que o pessoal está rindo, é porque deve ter caído alguma coisa. E aí, 702. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Quer dizer, muitas coisas, as pessoas falam questão da ciência, tudo, é através da ciência que nós vamos nos desenvolvendo. São medicamentos, toda essa tecnologia que nós estamos aqui nesse momento, que nós não vamos percebendo com a questão da evolução das coisas, né? Mas é como ele fala aqui no final, e coloca, né? Para instigar, com que fim, pois, Deus atrativos no gozo dos bens materiais, né? É para experimentar por meio de tentação. Se a gente já está se preparando de uma certa forma para nos melhorarmos, é como eu falei, não deu para resistir semana passada, retrasada, né? Então, assim, são coisas que são colocadas à nossa frente que a gente tem que ter o raciocínio, ter a nossa inteligência e ver o que verdadeiramente vai nos trazer prazeres saudáveis para nós podermos viver em equilíbrio, né? Então, assim, não adianta a gente querer, não, hoje eu não vou comer mais nada e retirar tudo e ficar naquela ansiedade, ficar naquela condição. Não, não é isso. Quando nós tiramos alguma coisa, nós vamos tirando aos poucos. Estou falando só de alimentação, não. Falando em termos geral, nós vamos acrescentando alguma coisa no lugar do que antes era prazeroso para nós. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu nunca gostei de religião, né? Nasci ali do lado do Leon Denis, vi o Leon Denis crescendo e tudo mais, nunca gostei, né? Eu tinha lá minhas razões de falar e tudo, mas a gente vai mudando com o tempo. Aí eu comecei a entrar na doutrina espírita, comecei a aprender e ter uma visão diferente da vida, né? Então, assim, o estudo, todas essas coisas que a gente começa a buscar é para a gente poder ter o equilíbrio. Então, eu tive como largar toda aquela vida que eu levava? Não, mas eu passei a começar a frequentar o Leon Denis, e aí eu já não estava tendo tempo para ir mais para minhas festinhas, para não sei o quê. E aí eu já comecei a fazer uma troca, achando que ir estudar no Leon Denis era melhor
do que a vida a qual eu estava levando. Não que eu tivesse uma vida desregrada, nem nada, mas eu já estava começando a botar alguma coisa melhor para mim do que as outras relações que eu estava tendo, né? Então, assim, a gente vai substituindo isso aos poucos, porque a gente não consegue retirar isso de uma só vez. E na questão A, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-los dos excessos, né? Então, assim, a gente poder desenvolver a razão. Eu vi um rapaz, eu acho que não sei nem se é morador de rua, ele está passando aí na internet aí aberto, que ele fala assim, que tudo não começa na questão do coração, tem que primeiro passar pelo crivo da inteligência, do nosso intelectual. Aí ele explica, ele fala assim, porque nós somos muito efêmeros, né, em termos de sentimento. Hoje eu gosto de uma coisa, mas amanhã eu acabo não gostando mais. Então, quando você trabalha com a razão, com o seu intelectual, é como ele falou, 1 mais 1. Aí o cara falou, 2. Você estando feliz ou estando infeliz, 1 mais 1 é quanto? 2. Entende? Não depende do estado a qual a pessoa se encontra, porque isso já bateu na razão. Então a gente sabe qual é o caminho, qual o direcionamento que nós temos que dar para a vida. Porque agora eu posso estar bem e aceitar uma série de coisas, amanhã eu estou mal, aí eu não quero mais saber de nada. Por quê? Porque ainda não chegou na minha razão, eu ainda não estou no meu equilíbrio. Então, assim, são coisas assim que eu gosto de ver várias pessoas falando, né, de outras religiões e tudo, porque você pega uma coisa daqui, outra dali, coisas que possam te acrescentar, né? E eu achei isso assim uma coisa muito interessante. E o Kardec ele fala assim, ó, se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Quer dizer, a gente por que a gente dificilmente larga um vício? Porque o vício traz prazer. Essa que é a questão, né? Tudo que traz prazer nos atrai. Então, se o cientista não tivesse prazer de estar ali trabalhando, desenvolvendo, fazendo com que as coisas caminhassem, as coisas estariam paradas e a gente ainda estava no mundo primitivo. Então, assim, tem coisas que estão ali, nos instigam ao conhecimento para o nosso desenvolvimento moral, corporal, para que a gente possa estar aqui. O que falta muito hoje é esse desenvolvimento moral, né? Porque se a gente tivesse bem desenvolvido de forma moral, nós não estaríamos vendo tantas pessoas passando fome, necessidades, guerras pelo planeta como um todo. Traçou a natureza, 713, limites aos gozos? Traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos, né? Isso foi o que eu já tinha falado anteriormente. No dia seguinte, o que eu fui, eu já não estava muito bem, né? Já estava sendo punido pelo excesso de comida, né? Então, assim, a gente tem que ver essas questões, rever o que a gente precisa, ver os excessos em toda e qualquer área que a gente esteja fazendo. Os bens materiais estão aí para a gente poder usar, usufruir,
poder ter uma casa melhor, ter um conforto melhor, mas que a gente também possa desenvolver a questão do nosso amor ao próximo. Não foi isso que Jesus veio fazer? Trouxe aqui para todos nós, para que houvesse um desenvolvimento nesse campo, né? A gente poder olhar para o outro. Quantas pessoas que eu vejo, né, que em relação, que parece que as pessoas não existem, são invisíveis para um determinado grupo, parece que estão ali apenas para servi-las. Não é isso. Todos nós precisamos uns dos outros. Nós vivemos em sociedade. Não é como, hoje eu estou bem, mas amanhã posso não estar bem. E vai ser uma pessoa que vai poder me dar uma mão. É tão bom isso, né? Quando alguém chega próximo de você, poxa, eu estou achando que você não está bem. E vem com uma palavra para te dar um consolo. Quer uma ajuda? Como é que eu posso te ajudar? Né? Assim, para a gente poder despertar isso em todos nós. 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima de que inveja, pois bem, perto está da morte. Foi aquilo que eu falei logo no início, né? Então, assim, as pessoas às vezes se excedem tanto em tantas coisas, né? Aquele caso que eu falei do vizinho lá, se excedeu na bebida, veio o desencarne e tantas outras coisas. Às vezes você pega aí uma juventude com carros aí, que os pais têm uma condição financeira extremamente boa, e estão fazendo pegas, estão fazendo uma série de coisas. Às vezes não perdem nem a própria vida, mas tiram as vidas de outras pessoas. Nós já vimos isso ali na Barra da Tijuca, né? De um carro atropelar algumas pessoas, e pela condição financeira a qual se encontra, né? Cor da pele também importa, infelizmente. E aí essas pessoas vão saindo pela lateral. Quando é uma pessoa que não tem condições financeiras e dependendo da cor da pele, aí a gente faz justiça, né? Aí a justiça do homem fala mais forte. A justiça tem que ser igual para todos. A punição tem que ser punido? Tem. Mas tem que ser punido A, B, se é rico, branco, preto, pobre. Não importa. A gente tem que ter um equilíbrio na vida. Eu não posso, se eu sou um juiz, julgar de um jeito, porque aquela pessoa é uma pessoa pública, é uma pessoa que tem dinheiro, que está pagando advogados ali e tal, né? E tem um determinado critério para julgamento para aquela pessoa. Enquanto que o outro não tem nada, que depende de um defensor público, aí tem um outro critério de julgamento, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas, numa sociedade melhor. E a sociedade melhor depende da mudança de cada um de nós. Só nós mesmos é que sabemos o que temos que mudar, né? Aí é uma questão de reflexão. O que eu estou precisando mudar? E outra coisa, tem coisas que nós ainda não vemos em nós. Muitas das vezes só quem vê é o outro que está do lado de fora, que às vezes faz uma crítica, né? Aí a gente tem que também parar para avaliar se aquela pessoa, aquela crítica, eu posso até nem gostar da pessoa, mas será que aquela crítica não é válida? Será que eu não estou sendo exatamente do jeito que aquela pessoa fala, mas eu não gosto dela, eu não aceito e não escuto? Porque os amigos, muitas das vezes, passam
pano por cima, não, é assim, calma, né? E não mostra muitas das vezes coisas que a gente não se identifica ainda. Porque o primeiro passo é a identificação das nossas dificuldades. Enquanto eu não me identifico, eu não posso me curar. É a questão do, que é o mais fácil de ser visto, é a questão do alcoolismo. Você chega para uma pessoa que é alcoólatra e pergunta, não, fala para ela, não, a hora que eu quiser eu paro. E não para nunca, porque ele ainda não se identifica que ele tem um problema com a questão de bebida. Então, assim, o primeiro passo é a identificação. E depois você partir para alguma ajuda para você poder sair daquela condição. Não adianta eu só identificar. Eu tenho que dar um passo à frente. Eu tenho que fazer uma mudança nisso. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa, né? Então, muitas coisas nós somos intuídos que a gente, assim, pessoa que já está com o coraçãozinho mais tranquilo, ele já começa a ter certas intuições e vê que certos caminhos não são adequados. Nós, se a gente, vou falar de mim, se eu olhar para o Otávio quando era lá novinho, eu falei, caramba, quanta besteira tu fez, quanta coisa que você passou a deixar de fazer. Eu acho que isso é uma reflexão muito importante, porque você consegue enxergar que você está caminhando, que você está mudando. Porque quando você está lá com teus 15 anos, 16, 20, você está cheio de energia. E o que é passado para nós, aproveitar a vida, entra nas drogas, nas bebidas, nas noitadas. Isso é aproveitar a vida. É esse que é passado pela sociedade. Vocês vejam, reclamam muito de acidente com questões de bebida e tal. Aí você chega, está um jogador de futebol, né? Um monte deles fazendo propaganda de cerveja e outras bebidas alcoólicas. É uma contradição. Aí quando tem um acidente, morre uma pessoa, acontece alguma coisa, a sociedade vai em cima, mas não combate a propagação do anúncio. O do cigarro já não tem mais anúncio, mas ainda tem o produto para ser vendido. Então, assim, dá para observar como se diz, uma dissonância em relação às coisas, né? De um lado você combate, do outro você cria as publicidades mais bonitas que tem. Assim, como é que é isso? Cadê o equilíbrio nisso daí? Aí você diz que cigarro faz mal, né? Quando tinha os anúncios de cigarro. E o cigarro estava associado sempre a esportes, a coisas saudáveis. Caramba, onde está o equilíbrio nessas coisas? Você propaga um benefício, uma situação, está lá aqueles anúncios da Hollywood ao sucesso, nossa, achava aqueles anúncios maravilhosos, né? Ela ali não pegou não, ela não sabe não, a menina ninguém. Mas, assim, anúncios maravilhosos, né? E isso atrai as pessoas. Aí agora você bota lá uma pessoa com câncer de pulmão, nos maços de cigarro, mas
ainda continua aí à venda, né? Então é isso que ele vem trazendo para todos nós. 716. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza os limites das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Entende? Então está assim, tá até bem explicado, né? Aqui para todos nós. Assim, quantas coisas nós nos iludimos devido a essa questão de propagandas, de uma série de coisas da mídia, agora atualmente a influência, falando um monte de besteira, falando um monte de situação, tu fica olhando, meu Deus do céu, e você está formando jovens. No outro dia eu estava escutando aí uma reportagem sobre que as crianças agora, elas está sendo muito discutida a questão das leis trabalhistas dentro da escola, porque elas não querem ser mais CLT, porque elas querem ser empreendedoras, querem ser donas do próprio negócio. Gente, quantas pessoas que têm capacidade de ser donas de um próprio negócio? Entende? E a questão das leis trabalhistas, elas são importantes para todos nós. Quando nós ficamos doentes, nós temos um SUS. Podemos até alguns pagar um plano médico, mas na hora que acontece um acidente, está o SUS lá, né? No outro dia eu estava vendo uma reportagem, umas propagandas do SUS, porque não é só questão de fazer uma UPA, fazer um hospital, não. Ela trabalha no saneamento básico, questão de água, esgoto, uma série de coisas que eu não tinha conhecimento até pouco tempo. Por quê? Porque isso vai evitar que as pessoas fiquem doentes e o custo para o SUS, para o governo, seja menor. Então, são investidos em outras áreas, né, a área de agricultura, uma série de coisas, eu não tinha o menor conhecimento sobre isso. E a gente olha muito para a questão médica, né? Ah, não, aquela ambulância ali, aquela é do SUS. Não é só isso, né? Então, assim, isso que eu estava falando, de implementar isso nas escolas, na cabeça das crianças, você vai desviando. Porque vamos imaginar que essas crianças atuais, daqui a pouco, não queiram mais fazer o pagamento, né, que é o desconto que tem, né, do INSS. Né? Aí quem é aposentado aqui não vai ter salário para receber. Entende? A gente vive numa sociedade onde nós dependemos um dos outros. Então é importante que a gente tenha uma noção muito mais ampla dessas coisas. Achar que, não, agora eu sou empresário, sou isso, vai ser todo mundo empresário? Não existe isso. Né? Está lá os Estados Unidos mandando os imigrantes embora. E aí eles já estão tendo um problema porque o americano não quer fazer o trabalho que eles consideram de um subalterno qualquer, né? Então isso já está dando problema lá nos Estados Unidos, porque eles querem os melhores empregos, querem as condições melhores, e aí não quer pagar ninguém para... Quer dizer, está tirando esse pessoal que faz o trabalho lá de limpeza, das coisas que eles consideram menores, e ninguém quer fazer.
A gente tem que ter equilíbrio na vida. Teve uma época que foi uma greve de gari. E aí estava sendo falado em relação que a greve deles era muito mais importante que não tivesse essa greve, porque ela causa a questão da epidemia, das doenças. Você deixa de recolher o lixo. Mas se você tiver uma greve de médicos, ela não vai afetar a população como afeta uma greve de um gari. Entende? Porque se são, vamos dizer, numa cidadezinha pequena, são 1000 pessoas que são atendidas no mês. Então, se o médico fez greve, ficaram 1000 pessoas, deixaram de ser atendidas. Mas se o pessoal que deixou de recolher o lixo fizer a greve, aí você não tem 1000 a ser atendidos naquele mês. Você pode ter 10.000, 20.000, não sei quantos mil pode ser. Porque aí vão aparecendo ratos, vão aparecendo uma série de pragas aí, e a doença vai se proliferando, né? Então, assim, para a gente poder valorizar o local que cada um está naquele momento. Não importa se é uma pessoa que está ali como um gari, ou se é um médico, cada um tem uma responsabilidade. E num todo, cada um está desempenhando um papel nesse conjunto todo. Imagina, eu também vi, foi a questão do pedreiro, falou assim, a pessoa está ali, ela não está quebrando apenas uma parede, construindo. Não, ela está dando ali o seu conhecimento, a sua habilidade, né? E por que desvalorizar a essa pessoa? Porque não entrou numa faculdade, não fez um mestrado, um doutorado. E aí? Tá bom. Tira ele fora. Não vai ter um hospital, não vai ter um local para fazer as pesquisas. Não, né? Então, assim, as peças, todas elas se encaixam. Uma engrenagemzinha que você tira, o sistema fica capenga, fica travado. Então, assim, nós temos que buscar sempre essa questão desse equilíbrio em tudo na nossa vida, para que a gente possa desenvolver um planeta melhor, né? E aqui fala muito na questão dessa condição nossa moral. O que nos atrapalha muito é essa questão do nosso egoísmo, né? Então eu estou me satisfazendo com as coisas que eu tenho, com a posse além do necessário, né? E de níveis bem elevados, e não consigo dar uma ajuda à pessoa que está trabalhando muitas vezes na minha própria casa, uma empregada doméstica. Não consigo reconhecer o trabalho dela, valorizar. Como assim? Gente, a pessoa, para chegar muitas vezes no trabalho, leva quase 3 horas para chegar no trabalho, pegar ônibus cheio, né? Cheio não, lotado, né? Que é o horário que sai, e depois a hora que voltam, e depois o tempo que tem para se descansar, para tudo isso. Então, assim, tem que ter um equilíbrio nisso. Aquela pessoa também tem que ter uma condição de vida, dela poder também, quando chegar no final de semana, ela poder sair, poder passear. Ela também tem o direito, né? Eu gostei muito, foi de um jogador do Flamengo. Foi muito Interessante. Eles ganharam, foram campeões carioca,
né, em cima eu sou fluminense. E o repórter ficou até surpreso, ele tomou até um susto. Que aí ele perguntou assim, e aí, Gerson, como é que... O Gerson, o atual, foi campeão esse ano pelo Flamengo. E a pressão que você sofre, como é que é, não sei o quê, para poder ganhar o título? Ele olhou para o repórter e falou, pressão? Você acha que eu sofro pressão com o salário que eu ganho? Tu tá de brincadeira comigo. Pressão eu sofri lá no início, porque meus pais se esforçaram para que eu pudesse ser jogador de futebol. Agora é um pai de família aí, que pega aí a condução o mês inteiro e o dinheiro não dá até o final do mês. Esse tem pressão. O meu salário atual, eu não sofro pressão, não. O repórter ficou assim, não sabia o que falar diante, né? Então você vê que já é uma pessoa, apesar do estrelato dele, ele consegue olhar para baixo. Ele sabe da dificuldade do outro, né? Apesar, ele veio da dificuldade, mas muitos que vêm da dificuldade esquecem da dificuldade. Então lá em cima, esquece de tudo. Apaga, passa uma borracha, pobre, nunca fui pobre, né? Então, teve um jogador também de futebol da seleção brasileira, o lateral esquerdo, que na época, isso foi 80 e pouco, ele falou que não sabia como é que uma pessoa podia viver com menos de 15 mil reais. Eu falei, olha, não. Aí você vê a vida do cara, o cara cortando cana, foi a vida dele, uma vida de total miséria. Aí chega na televisão e ainda fala um troço desse, sabe? Um excelente jogador, ficou jogando lá na Espanha, ganhou bola de ouro, sabe? Então assim, ainda há muito egoísmo. As pessoas esquecem isso. Eu estou trazendo esses dois extremos porque, assim, o Gerson foi uma pessoa assim, meu time tinha perdido. E eu, assim, fiquei muito satisfeito a forma a qual ele falou do repórter não sabia nem mais o que perguntar. Então você vê que ele está demonstrando equilíbrio. Eu não sei, mas eu acredito que ele seja uma pessoa boa. Porque se ele consegue falar isso, né, em público, na hora que ganhou um título, né, e reconhecer, falar assim, não, aquele de lá, ele chega no final do mês e o dinheiro não dá. Esse tem pressão, ele tem que alimentar o filho dele, tem que botar na escola, tem que fazer isso, fazer aquilo. Né? Eu espero que não seja apenas palavras, né? Mas eu senti muita sinceridade no que ele estava falando. A 717, que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houveram causados aos outros. Essa palavra aqui, como é que é? Proporcionaram, assambarcam. Eu fui ver que eu falei, essa palavra eu nunca tinha ouvido, não. É você pegar realmente as coisas dos outros, né? Passar a ter posse. É o que a gente vê aí nessas guerras, tudo é questão de posse. Vocês vejam que hoje, às vezes eu vejo muitas coisas assim, na internet tem coisas muito interessantes. Perguntando para uma aluna lá, quando é que o Brasil foi descoberto. Falou, não, o Brasil não foi descoberto.
O senhor está falando quando ele foi invadido. Não é verdade? Ué, se existia um povo aqui, então ele não foi descoberto. Se alguém chega lá, entra na minha casa, agora essa casa é minha. Não, mas eu morava aqui, eu moro aqui. Não, o problema é seu. Eu descobri essa casa aqui. Peraí, como assim? Então, nessa parte aqui, ele está falando exatamente disso, desse domínio que o homem tem sobre os outros. Vocês veem, na África, nossa, o que o pessoal faz na África, o que tomam das coisas de lá, pedras preciosas, outros minerais, e não sai na televisão, não sai nada, porque agora atualmente tem um contato com o pessoal de lá, então assim, você começa a saber de certas situações, né, que tu fica assim horrorizado. Você vai aqui para o Nordeste, você vê só donos de fazenda que tomaram, que fizeram um monte de situações. Eu tenho um amigo que ele é cearense, né? Ele já tem muitos anos isso. Ele falou assim, poxa, liguei lá para o meu irmão, falei assim, poxa, fizeram um açude aí, né? O governo fez um açude e tal, para dar uma melhorada na questão da água, não sei o quê. Eu falei, mas foi feito na fazenda de fulano de tal. Se nós não votarmos quem está lá, a gente não tem direito a pegar água. Gente, isso aí, ó, quando ele falou, já tem uns 20 anos lá atrás. Entende? Então, assim, será que o outro não tem direito? E é dinheiro público, né? Dinheiro público. Para levar, porque nós temos iniciativas. Eu vi uma vez uma iniciativa muito legal lá foi no Ceará também. O que a universidade lá do Ceará fez? Lá no interior, eles tiraram a água do solo, tiraram o sal. Quando você tira o sal da água, você fica metade sem sal e a outra metade vai ficar salgada, muito salgada, né? Porque você já dividiu o sal que tinha ali, botou tudo para outra. E o que eles fizeram? Pegaram, fizeram um açude, botaram essa água salgada ali, passaram a criar peixe, camarão, uma série de coisas, e trouxeram umas plantas lá da Inglaterra, tipo uma alface, alguma coisa assim, e que ela sobrevive muito com o sal. E eles podiam regar com essa água salgada. Então eles passaram a ter um salário mínimo e ter almoço, janta, tudo colhido ali. Passaram a ter cabra, isso no interior. Então assim, quando o homem quer, consegue fazer as coisas boas. A gente consegue ter um equilíbrio. Então assim, estou trazendo um exemplo do que eu vi e que achei assim sensacional. Então assim, as pessoas passam fome, passam necessidades pelo próprio egoísmo que ainda reina nesse planeta. Tá? Então assim, agradeço a todos, agradeço a espiritualidade da casa, o convite de estar aqui, a gente poder dividir esse breve momento, né? E que esse estudo aqui, que a gente possa ter bastante proveito. Tá? Boa noite a todos, tudo de bom. Vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, itens 4, 5 e 6, abandonar pai, mãe e filhos. Nós vamos ler esses itens e o comentário de Kardec, leiam em casa. Muito importante a gente dar continuidade ao estudo. Item 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome
sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Tem 5. Então, disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículos de 28 a 30. E o item 6, disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que eu tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Vamos dar prosseguimento agora ao momento do passe. Pedimos que os médios se posicionem e vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade já presente nessa casa. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, e queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Consideradas hoje apenas do ponto de vista terreno, essas passagens nos causam um grande estranhamento. Mas, quando trazidas à luz da doutrina espírita, compreendemos que não existe desprezo pelos interesses e deveres da vida material na Terra. O capítulo Moral Estranha refere-se à ideia de que, para alcançar a perfeição e a vida eterna, devemos seguir o Evangelho de Jesus. E, para isso, pode ser necessário deixar os laços familiares e materiais para alcançar o reino de Deus. Jesus sabia que para o povo daquela época, onde os laços familiares eram menos fortes em consequência dos costumes, essas palavras seriam menos chocantes do que hoje. Mas elas tinham por finalidade mostrar o quão necessário é para a criatura o dever de ocupar-se da vida futura. Allan Kardec nos lembra que a própria vida material, em muitas situações, exige que se abandone a família, como no caso do soldado convocado para a guerra, quando dois jovens casam e constituem um novo núcleo familiar, ao ir estudar e trabalhar em outra cidade. A própria separação é necessária ao progresso, mas sem que jamais se perca o afeto existente e sem que as relações sejam cortadas. É claro que os laços familiares devem ser valorizados, até porque seria uma negação do mandamento honrar a seu pai e a sua mãe. Mas a busca pela perfeição espiritual
E pela vida eterna existem renúncias de alguns prazeres e preocupações terrenas. A vida na Terra tem como finalidade o desenvolvimento intelectual e moral de cada espírito. E tudo o que esse viver propicia pode e deve ser usado para o desenvolvimento e engrandecimento do ser espiritual. Quando assim entende, o homem evita fazer tudo o que possa dificultar sua caminhada, compreendendo que cada existência é uma oportunidade valiosa. Ainda hoje, a maioria dos habitantes na Terra emprega toda a sua inteligência e sua energia na busca de valores materiais, que aqui ficam quando chega a morte do corpo físico. Essas renúncias ao qual se refere o Evangelho são necessárias para que o homem aprenda a agir por si mesmo, confie em suas capacidades, desenvolva a responsabilidade de seus atos e aprenda a viver em outros ambientes, com pessoas diferentes e com oportunidades em novas experiências. A renúncia, embora possa parecer um sacrifício, é, na verdade, um investimento na vida futura. Assim, não se deve dar a essas palavras de Jesus o sentido de abandonar, de cortar relações, como condição de ser seu discípulo, pois o Espiritismo nos esclarece que nos relacionamentos familiares estão as maiores oportunidades de desenvolver o amor ao próximo, de transformações de ódio em amor, de antipatias em simpatias, de egoísmo em altruísmo, em renúncias a favor do outro. O Espiritismo nos ensina a observar e analisar sob o ponto de vista da imortalidade do espírito, a fim de compreender que os verdadeiros amores não se rompem com as separações na vida terrena nem com a morte do corpo. Considerar os interesses espirituais acima dos interesses materiais, com a consciência de que esses últimos se constituem apenas em meios para a satisfação dos primeiros, é a verdadeira mensagem de Jesus. Graças a Deus. Vamos manter essa união de pensamentos para que a gente possa ouvir a mensagem do plano espiritual. Enquanto o homem estiver orgulhoso de sua posição na terra e não olhar os seus semelhantes, o egoísmo e o orgulho ainda estarão muito presentes no coração dos homens. Deus é nosso Pai e nos criou a todos iguais. Ele ama a todos da mesma forma. Não privilegia a ninguém. Mas o homem, inconsequente, irresponsável, busca nos prazeres mundanos a sua felicidade. Mas nem por isso o Pai deixa de olhar por ele. Todos estamos na Terra para aprender e convivermos uns com os outros. Termos empatia, olharmos o nosso irmão e perceber a dor que ele traz em si. Se movimentar para auxiliar, estender a mão para levantar, procurar suprir as necessidades que esse nosso irmão traz. Às vezes não é de alimento, nem de roupa, mas às vezes de uma palavra amiga,
que o encoraje, que o sustente na sua caminhada. Porque todos sofrem, mas cada um suporta a dor de uma forma. Uns têm a resignação e aceitam com facilidade as coisas. Outros se revoltam, blasfemam. Mas nem por isso o Pai deixa de olhar por cada um. E mesmo aqueles que estão sós na vida, o Pai olha e derrama sobre eles também as bênçãos. Mas o homem, orgulhoso e egoísta, não percebe as fragilidades do seu irmão e critica e julga. Vamos pensar naqueles que sofrem, naqueles que estão nos leitos de hospitais, muitas vezes abandonado pelos seus familiares, e vamos orar uns pelos outros, porque necessitados somos todos nós. E Jesus disse que teria vindo para os doentes e não para os sãos. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos nos movimentar em fazer o bem. Vamos olhar para o nosso irmão de caminhada e dizer: eu estou aqui. No que você precisar de mim, eu estou aqui. Conte comigo. Assim, meus irmãos, muitas vezes levantamos o ânimo daquele que sofre, que padece. São pequenos gestos, mas que fazem a diferença. Pensemos nisso e olhemos-nos como irmãos que somos, nos auxiliando nesse processo evolutivo. E que a paz do nosso Pai seja derramada sobre todos vós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Querido Mestre Jesus, com muita gratidão, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na Casa do Caminho para mais uma noite contigo e com toda a espiritualidade amiga dessa casa. Te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa Casa do Caminho, abençoe os trabalhos e estudos realizados nessa casa. Abençoe a todos nós que aqui chegamos e aqueles que não puderam vir. E te pedimos, Senhor, que nos acompanhe aos nossos lares em proteção e segurança, e que toda essa vibração de paz, de amor e harmonia que aqui encontramos possa nos acompanhar e perdurar por toda a semana. E que possamos estar aqui na próxima quinta-feira para mais um encontro contigo. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. O friozinho está aí, né? Então vamos nos disponibilizar e vamos auxiliar para que a gente possa comprar cobertores
para oferecer para os nossos irmãos que estão em situação de rua, né? Hoje nós temos quatro coordenadores, né? Letícia, Silvia, Vitor e Caíme, né? E a Kilson? A Kilson está lá dentro. Tá. Fora. Estou falando que está aqui na sala. Então, que a gente possa, né? Movimentar o nosso coração e auxiliar. Porque o Pai conta com nós através da nossa disponibilidade de auxiliar, né? Então vamos fazer a nossa parte, né, Vitor? E no mais, que todos tenham uma ótima noite de descanso. Deus acompanhe todos vocês. Uma boa noite.